Fala pessoal da UFPR, tudo bem com vocês? Futuros alunos da UFPR. Nós estamos fazendo uma questãozinha de física hoje, professor Felipe Luz. Uma minúscula bolha de ar, ela sobe até a superfície de um lago. O volume dessa bolha ao atingir a superfície do lago corresponde a uma variação de 50% do seu volume em relação ao volume que ela tinha no início do seu movimento de subida. É uma questão bem clássica de hidrostática aqui, né? Eu acho que eu vou até trocar a minha cor de canetão aqui para um azul claro aqui, ó, para representar a nossa água. Então nós temos aqui a água, certo? E aí nós temos uma bolha. Como é que vai funcionar isso aqui, professor? Simples. Essa bolha, vamos fazer a bolha aqui de... Que cor que é uma bolha? Azul, né, também. Fazer um azul mais escuro. A bolha, ela sai com um volume aqui, tá bom? E ela vai subindo. E quando ela chega aqui em cima, antes dela estourar, ela tem um novo volume. Muda o volume dela. Beleza? E ele está falando que a variação do volume foi de 50%. Ok. Considerando a pressão atmosférica como 10 a quinta Pascal, aceleração da gravidade como 10 e densidade da água como 1. Então, todos esses valores, em tese, a gente já sabe, a gente está cansado, careca de saber, como diria minha avó, né? São aqueles valores que a gente usa sempre. Poxa, densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? O que mais ali que ele falou? Ah, pressão atmosférica. 1 atm ou 10 a quinta Pascal. Todos os valores que ele me deu aqui são valores já padrões, né? São dados que a gente já está habituado a usar no dia a dia. A não ser que você não venha estudando, né? Você não está estudando nada, começou a estudar agora, aí beleza, talvez você não saiba um desses valores ainda. Mas se você já está estudando, esses valores estão fixos na cachola. A gente usa tanto eles que acaba decorando. Beleza. Assinar a alternativa que representa a distância percorrida pela bolha durante esse movimento, se não houve variação de temperatura significativa durante a subida da bolha. Então, não tem diferença de temperatura, só tem diferença no volume. Então, esse é um sistema isotérmico, beleza? Num sistema isotérmico, a gente diz que PVT é igual a PVT, equação geral dos gases, né? Falei que era hidrostática, mas no fim é uma questãozinha de gases, né? É só a bolha que a gente vai analisar. Então, eu tenho aqui temperatura sendo cortada porque é um sistema isotérmico, a temperatura não está variando. Portanto, PV é igual a PV. Então, vamos colocar aqui, ó, pressão no fundo do mar vezes o volume é igual a pressão lá em cima vezes o volume. PV igual a PV. Fechou, professor. O que nós sabemos, né, em relação à pressão? Nós sabemos que quando ela sai lá para fora, a pressão é só atmosférica, então fica só 10 a quinta. E o volume dessa bolha, né, sofreu uma variação de 50%, ele cresceu. Ele foi para 1,5 V. Isso significa, vamos cortar esse V com esse V, né, que a pressão lá embaixo era 1,5 vezes 10 a quinta. Essa era a pressão lá embaixo, em Pascal, no fundo do mar. Olha que legal, sabemos a pressão. E agora, se eu sei a pressão, a gente consegue utilizar, agora sim a gente vai cair, né, na parte de hidrostática, a fórmula de... esqueci o que eu ia falar, gente. De pressão hidrostática. Então, pressão hidrostática mais a pressão atmosférica, ou seja, a pressão absoluta, né, vai dar esse valor de 1,5 vezes 10 a quinta Pascal, porque é a pressão total que a bolha estava submetida quando ela está no fundo do mar. Portanto, sabendo que a pressão atmosférica vale 10 a quinta, né, 1,5 vezes 10 a quinta Pascal, né, nós temos que descobrir quanto vale a pressão hidrostática. Né? Podia colocar a forma de pressão hidrostática aqui direto, também resolveria, né? Mas no caso aqui, eu vou pegar esse 10 a quinta e vou passar para lá. Está positivo, ele vai negativo. Então, eu vou ter que pressão hidrostática é igual a 1,5 vezes 10 a quinta menos 1 vezes 10 a quinta. Isso dá uma diferença de 0,5
vezes 10 a quinta Pascal, né? Porque ficou ali 1,5 menos 1, então ficou 0,5 vezes 10 a quinta Pascal. Por que eu queria descobrir a pressão hidrostática? Porque a pressão hidrostática, se a gente vir para a fórmula aqui, é ρ GH. Ou seja, densidade, gravidade e altura. E a altura é exatamente o que eu quero descobrir. Então, a nossa conta vai ficar mais simples. Ó. Vou trocar aqui o nosso pH, pressão hidrostática, por 0,5 vezes 10 a quinta. Vou trocar a densidade por 1, porque é 1 grama por centímetro cúbico. E aí você vai cair do cavalo se você fizer isso, porque nós precisamos em hidrostática usar em quilograma por metro cúbico. Então eu precisava usar aqui a densidade na unidade quilograma metro cúbico. Então multipliquei por 1000, tá bom? Que é a mesma coisa também de colocar 1 vezes 10 a 3, né? 1000, a gente pode escrever a notação científica dessa forma. A gravidade vale 10 e a altura H a gente não sabe. Então, o 1 multiplicando não faz diferença nenhuma, mas o 10 a 3 com 10 a 1 fica 10 a quarta. Então, eu poderia escrever que 0,5 vezes 10 a quinta é igual a 10 a quarta vezes H. Vou pegar esse 10 a quarta e vou passar ele dividindo. Então, aqui eu tenho meio vezes 10 a quinta dividido por 10 a quarta. Isso é igual a H. H é a nossa altura. Galera, 10 a quinta com 10 a 4, você subtrai os expoentes. Então, você faz 5 menos 4. Então, isso ia ficar meio vezes 10 a 1. E 10 a 1 é 10. Quanto que é meio vezes 10? Meio vezes 10 é 5, né, gente? Eita, desculpa aí, galera. Foi mal. Desejo-me saúde do lado aí. Tá aqui. A nossa altura é igual a 5 metros. Então, basta você voltar aqui na questão e marcar que a resposta dessa questão é 5 centímetros. É isso, gente. Espero que você tenha curtido a resolução dessa questão, que você tenha entendido. A minha parte eu já fiz. Agora é com você. Estuda aí.